Aí eu aproveito e vendo o seu livro. Baratinho. Para estudante tem desconto. No Unicamp, 50% às vezes. Esse mesmo. Ok? Fizemos uma breve introdução aqui do livro e a você. E agora, como é de praxe no Filosofísica, a gente deixa o próprio convidado se apresentar e falar o que acha relevante sobre si. Tá, joia. Então, eu tenho que agradecer. Vocês estão vendo meu rosto ou não? Só uma pergunta. Tá, Sim. Então tá bom. É um pouquinho vergonhoso. Minha mãe me acha bonito, mas acho que é só ela e minha esposa. Né? Então, meu nome é João Paulo Scheib, João Paulo Martins de Castro Scheib. Eu fiz bacharel na UNB em Física, licenciatura também na UNB em Física, me formei em mestrado. Trabalhei com pontos quânticos auto-organizados, trabalhei em física experimental, né, de caracterização óptica de superfícies e transmissão de correntes elétricas e energia. Aí no meu doutorado eu resolvi mudar de área, fui para a Unicamp, fui trabalhar com o professor André Assis e acabamos indo, apesar de eu estar no curso de doutorado do FGW, né, do Instituto de Física da Unicamp, a gente decidiu fazer uma tese um pouco diferente, mais na área de epistemologia e história da ciência, com mais ênfase na história da eletrodinâmica de Ampère. Daí, juntou com o meu pós-doc e publicamos o livro com o qual fomos premiados, né, nunca foi nossa intenção, mas ainda bem que fomos, com o prêmio Jabuti na área de ciências exatas. Certo? Então, meu currículo é mais ou menos esse. Agora eu sou professor do Cefet Timóteo, né, na unidade de Timóteo, Cefet de Minas Gerais. E isso, eu divago um pouco, eu tenho que aprender um pouquinho essas questões, porque eu também sou portador de déficit de atenção e hiperatividade, vocês podem ver que eu não consigo ficar quieto, mesmo quando estava fazendo teste de som. Né? Então, e aí, isso também tem umas características minhas por conta disso aí. Espero que você aprecie a palestra. Quero agradecer o Lucas, né? Foi muito legal ter encontrado com ele no encontro, no simpósio lá. Foi muito, muito gratificante e muito legal saber que tem gente que é interessada, né? Me senti bastante honrado e contemplado com isso. Né? Muito obrigado à organização do Filosofísica por abrir esse espaço e eu espero que a gente tenha um bom proveito de tudo que está acontecendo aqui. Tá, já? Enfim, vamos começar. O título da palestra é Eletrodinâmica de Ampère. Né? Meu nome é João Paulo Martins de Castro Scheib, aqui está o meu e-mail e vamos para frente. Tá? Então, o que a gente sabe a respeito normalmente, o que você tem nos livros didáticos a respeito do Ampère, né? Você tem o André Marie Ampère, na hora que vai apresentar a unidade do sistema internacional, normalmente, né? Fala ano de morte, nascimento, que é a unidade lá, e mais ou menos, o que ele fez? Ele fez os experimentos e tudo. Não dá muita importância para o trabalho dele. E, na verdade, ele foi o que criou toda a base, os fundamentos que a gente utiliza hoje para a eletrodinâmica, do ponto de vista matemático, do ponto de vista também teórico, certo? Tem algumas questões que foram divergidas depois, né, que saiu da linha do Ampère, mas algumas questões fundamentais permanecem. Tá? Quando não fica nisso, né, aparece um tal da lei de Ampère, né?
Então, essa fake news não é uma coisa nova, só passou a ser um pouquinho mais popular. Mas a gente publicou um artigo chamado Distorção da Obra Magnética de Ampère nos livros didáticos, né, onde discute essa questão de chamar essa lei, né, chamada Lei de Ampère, né, que não tem muito a ver com nem os princípios epistemológicos e teóricos, nem ele chegou nessa fórmula aí que tá descrita. Na verdade, e conta, né, você vê no Jackson, você vê em vários lugares, que conta que o Ampère escreveu essa fórmula que era incompleta, e depois o Maxwell ele corrigiu o Ampère. Então, tadinho, né? Ele nem muito importante, porque não fez alguns experimentos, faz uma fórmula que diz que é incompleta, e, pô, então o que ele fez? Nada. É muito complicado isso, mas não foi uma escolha sem querer disso não, né? Tem uns colaboradores trabalhando nessa parte da origem desse nome, né? E parece que foi uma questão assim de tentar jogar para debaixo do tapete algumas questões históricas, atribuindo ao Ampère essa lei circuital. Na verdade, essa lei circuital foi feita pelo Maxwell, certo? Foi em 1853, 54, e depois o Maxwell se corrige. Não tem nada de Ampère aqui, não. Então, eu peço para vocês que quando for falar de Ampère, vocês fazem entre aspas, de Ampère, certo? Ou vocês chamam de lei circuital magnética. Na hora que eu dou aula, às vezes eu coloco de Ampère e às vezes cuspo um pouquinho de sangue na hora que vai, certo? Porque e tem gente que ainda de você tentar reviver a história e ver que tem questões epistemológicas aí, não é muito fácil de ver essas coisas. Bom, tá aí para vocês poderem ver esse QR Code aí é do link do artigo, né? Vamos para a próxima. Teve um erro meu também, né? Se vocês lembram, estava a distorção da obra eletromagnética de Ampère nos livros didáticos. Isso aí foi no início das minhas pesquisas, né? Então, depois eu vi que o ideal era chamar de obra eletrodinâmica de Ampère nos livros didáticos. E a gente vai ver muito o porquê essa diferença entre eletrodinâmica e eletromagnetismo a seguir, tá certo? Então, aqui tem os dois livros que publicamos, o em inglês e o em português. Em português o Lucas mostrou. O inglês também, você pode pedir pela Amazon o impresso. Só pagar o print, né? Então, sai uns $5, alguma coisa assim, para imprimir. Só que aí tem o shipping, o livro é um pouco grosso, então deve custar um pouquinho mais. Mas você pode baixar em PDF a parte em inglês, que está aí o QR Code também dele, né, para vocês irem no site e pegar o inglês. No livro a gente apresenta, né, também foi minha tese de doutorado, a primeira tradução integral do principal livro do Ampère para a língua estrangeira, qualquer língua estrangeira. Então, a primeira tradução do principal livro do Ampère para a língua estrangeira foi para o português, certo? Feito por mim e pelo professor Assis, tá certo? E por que só quase 200 anos depois que você teve para a língua estrangeira, né? Aí eu vou mostrar para vocês também o motivo disso ter acontecido. Teve traduções parciais, que foi do Tricker, certo? Com uns cortes muito profundos em certas questões ali. Que na verdade não foi o Tricker, foi o Bloom, né? E o Tricker publicou a tradução do Bloom a respeito da obra do Ampère. Mas a primeira integral, né, com várias notas, inclusive tudo mais, foi o meu doutorado e depois o livro, certo? Então, quem foi Ampère, né? Ele nasceu em 775, morreu em 836, morreu até novo, foi por causa de problemas pulmonares. Né? Ele desde criança não foi à escola, o pai dele era um burguês que tinha um village, que era uma casa de campo, né, onde tinha uma densa biblioteca e ele gostava de levar uma para a biblioteca e ficar lendo livros junto com ele, mostrando figuras e depois passeando lá pelo bosque, procurando os bichinhos que ele via no livro. Segundo Ampère, ele soube, né, o pai dele, né, soube atiçar a curiosidade de maneira adequada, né, de maneira que ele buscasse essas coisas cada vez mais.
Então ele aprendeu a ler tardiamente. Na época ele já aprendia a ler com 6, 7 anos. Ele aprendeu com 8, 9 anos. Mas aí depois ele aprendeu a ler latim já com 10, né, mais ou menos isso. Já ler porque ele queria ler o Virgílio. Com 14 anos estudava cálculo e chegou a publicar um pequeno artiguinho sobre a questão da quadratura do círculo. Bom, fui professor de matemática em 1800, professor de química na Escola Central de Bourg-en-Bresse, publicou uma memória, certo, que chamou a atenção do Laplace, foi por aí que ele foi chamado para a cadeira de matemática da Academia Real de Ciências da França, certo? Ele que gerou a nomenclatura do cloro e do iodo, e ele descobriu em separado, independente do Avogadro, a constante, né? Que depois lá na França eles chamam de constante de Avogadro-Ampère. Então ele trabalhou na área de matemática, química, física, filosofia também, né? Então ele era um cara muito amplo, apesar da cadeira ser de matemática. Ele era um cientista bem geral. Então vamos lá, vamos começar do começo. Vamos contextualizar epistemologicamente as motivações e desenvolvimentos, caso de equilíbrio, a terceira lei de Newton, né? A defesa da terceira lei de Newton. Então, a visão epistemológica do Ampère dos seres interagem e mudam. Ou seja, é uma visão um pouquinho da ideia de que você tem o que você vê e o que são as grandezas. As grandezas são, na verdade, né, elementos para você caracterizar, né, ou seres ou a interação, a mudança. A interação, né, com grandezas que quantificam a interação, a gente tem força, torque e pressão. São 3 grandezas diferentes. E por que todo mundo confunde? Seus alunos, a gente confundia quando começou a estudar e tudo mais? Porque são grandezas que remetem à interação, apesar de serem diferentes fenômenos que você estuda isso aí. Tá certo? Então você tem a força, que é a grandeza que se remete à interação, entendida como o tal do empurrar e puxar, certo? E o torque, que é a interação entendida como fazer girar. Tá? Depois a gente vai dar uma olhadinha melhor nisso aí. Então, dessas interações, né, vocês têm a gente falava de interação por atrito, ação elástica, empuxo, viscosidade, tá certo? São ações por contato, interações que remetem ao contato. Só que aí você tem o ímã, né? A magnetita, que é que os corpos se atraem ou mesmo se repelem, se você inverter os polos do ímã, certo? À distância. A princípio, você não precisa estar com os corpos encostados para você ver o fenômeno de empurrar e puxar. Tá certo? Apesar de, se você pegar 2 polos de ímã, parece que você está puxando uma mola ou empurrando contra uma mola. A sensação é bem parecida, a sensação física. Mesma coisa com a eletricidade. Tá certo? O nome elétron significa âmbar, né? Em grego. Então, primeiro tinha-se visto a atração e depois a tal da repulsão lá com o Dufay. E o Newton teve o salto epistemológico do caramba quando ele falou que o efeito da queda dos corpos também é um efeito de força, de empurrar e puxar. Na verdade, só de puxar, né? No caso gravitacional. Então, isso é muito interessante, porque isso aí é uma coisa para se convencer. Os outros você vê de uma maneira melhor, né? Então, a ação gravitacional é uma coisa bem, bem interessante. Tanto que a gente tem aí que a Terra plana por aí, né? Então, isso tem a ver com o fato também de não ser tão intuitivo essa questão da força gravitacional, de interação. Né? Quando você pergunta para alguém por que o corpo cai, todo mundo fala a gravidade. Não é a gravidade, meu cara, é a Terra que está puxando. Né? E a essa força que a Terra chama, a gente chama de força gravitacional. Então, beleza. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver 3 casos interessantes de uma barra, onde você tem uma força, o A, né, você tem uma força resultante diferente de zero, mas o torque está sendo igual a zero. No B, você tem torque zero e força zero. Por que no A o torque é zero? Porque não tem giro. Você pode ver, em termos de fenômeno, né? O que você vê é o giro quando você vê o torque. Aí não tem giro, né? Mudança do giro, inclusive, né? Aceleração, né? Então, a interação que remete é a aceleração de giro. Aceleração angular. E aí, no B você não tem nem movimento linear, você não tem aceleração nem linear nem angular. E no C você tem uma aceleração angular, no entanto você não tem aceleração linear.
certo? Então você tem uma somatória das forças, é zero. No entanto, o torque é diferente de zero. Então você tinha lá na época, e hoje está escamoteado isso, mas também tem, mas lá na época era muito mais presente, né? A discussão, qual forma de interação se mostra mais fundamental? O mais fundamental são os torques ou são as forças? Tá certo? Isso é uma questão importantíssima dentro da epistemológica, né? Para os newtonianos, é a força, certo? Então, a ação mecânica entende-se a expressão da interação entre dois objetos materiais através da grandeza força, sendo válida a lei de ação e reação, porque é uma interação entre os corpos, certo? Quando a gente estuda a força sobre um corpo, na verdade, a gente está ignorando que esse corpo está agindo sobre os outros. Como é que ele está um sobre o outro como se fosse um dar e receber? É ao mesmo tempo dentro desse ponto de vista, certo? É uma interação. Então, interação é uma coisa que se estabelece entre duas coisas. Não existe interação única dentro desse ponto de vista, tá certo? Desse mesmo ponto de vista, as forças mais fundamentais são sempre representadas como interação entre dois corpos elementares. Você pega um corpo e corta ele em pedaços bem pequenos, cuja capacidade de interação é igualmente pequena se comparado aos corpos finitos, né? Para fins de cálculo, se assume que um corpo real é composto por uma soma infinita desses elementos. Aí você faz uma integral. E as interações entre aqueles dois corpos reais é a resultante da soma das contribuições pequenas. Vocês devem ter feito física 3, depois mecânica clássica, que é tudo isso, na verdade, né? São técnicas para você fazer essas coisas. Né? Então você faz uma integral de um anel, uma integral de uma esfera, da força sobre um objeto também que está lá do outro lado. A gente admite como pontual, para melhorar também nosso cálculo, depois a gente integra o outro lado, se for o caso, certo? Então você tinha a força gravitacional do Newton, você tinha a força entre objetos, então você dava interação gravitacional, você tinha massa gravitacional. A interação elétrica, na França, chamava massa elétrica, que depois a gente usou muito mais o termo carga, mas era massa elétrica, porque é a capacidade de um corpo interagir eletricamente. Massa gravitacional, capacidade de um corpo interagir gravitacionalmente. E massa magnética, ou polo, é a capacidade de um corpo interagir magneticamente. Essas eram as ideias iniciais. E você tinha lá os elementos fundamentais de cada força, tá certo? Isso aí até um pouco tempo. O último a gente não aprende muito no ensino superior, não. Às vezes no ensino médio até dá. Mas não. Por quê? Isso eu vou falar também, tá certo? Então, uma das grandes perguntas, né, que remetia a física, né, é se, na verdade, essas forças não tinham uma origem comum, certo? Né? Até então, essa ideia de você entendia uma força bem separada e tudo, né? Então, não necessariamente elas tinham algum vínculo, mas tinha gente que acreditava que sim, e tinha maneira de entender esse vínculo, pior de tudo, tá certo? Que o pessoal fala da natofilosofia como se fosse a única, não é? Às vezes, né? Mas a natofilosofia imaginava que você tinha algum tipo de meio ali que era único nas diversas interações que se estabeleciam. O Oersted era um cara desses. E foi o Oersted que fez um experimento aí que mostrou uma coisa incrivelmente diferente do que todo mundo esperava. Qual foi o grande lance do experimento de Oersted? Que é uma corrente elétrica que passa por cima de um fio, cima de uma agulha ou embaixo de uma agulha, tá certo? Fazendo com que ela gire. Você tem um torque. Você não tem atração e repulsão nesse experimento. E é esse que é uma das coisas mais complicadas de se entender. Até então, né, você imaginava corpos atraindo e repelindo. E de repente não aparece um torque, certo? Então, os fenômenos de magnetismo, eletricidade, gravitacional, você imaginava sempre atração e repulsão. E isso foi uma coisa que perturbou. Tanto que foi muito difícil de muita gente reconhecer esse experimento como real. Tá? Um dos poucos que reconheceu logo de primeira foi o próprio Ampère. Tá? Nesse sentido. Esse aqui é um artigo que eu publiquei, mostra ele em sala de aula, foi também na mesma época do outro, né? Mostrando passo a passo como fazer o experimento que o Oersted fez, né? Para você reproduzir. Fica bonitinho. Tá. Eu não sei se eu me delongo mais no experimento, porque ele é bastante importante, mas eu acho que você já meio que conhece. A ideia é que, em qualquer posição que essa agulha fique embaixo do fio, ele estando à direita ou estando à esquerda, ela gira para o mesmo lado.
ela não gira na direção do fio. Se ela está à esquerda do fio, nesse caso ela está girando para a esquerda, né? A ponta. Então, se ele está à esquerda do fio, vai girar para a esquerda. Se ele está à direita do fio, vai girar para a esquerda também. Isso é muito interessante. Então, o que o Austin imaginou? Imaginou que tinha um conflito, uma perturbação de um vórtex, de um éter. Na verdade, ele chamou de conflito elétrico em volta do fio, causando a deflexão da agulha. O Biot já não. O Biot imaginou que, na verdade, a eletricidade passava por dentro do fio e reorganizava os polos magnéticos do fio que estavam ali dentro, causando, então, um efeito de torque. Só que a organização dos polos magnéticos do Biot não dava muito certo. Aí ele falou, não, deixa para descobrir a organização depois, mas é isso que está rolando. Né? Depois, se quiser, a gente se debruça um pouquinho mais, porque o tempo também está comendo. Mas aí, como interpretar esse fenômeno? Como que o Ampère interpretou? Interessante a maneira como ele põe. Depois eu vou voltar nessa afirmação mais uma vez. A primeira reflexão que eu fiz quando desejei procurar as causas dos novos fenômenos descobertos pelo Sr. Ostend foi que a ordem pela qual se descobrem dois fatos não interfere em qualquer conclusões que se possa chegar a partir das analogias que eles apresentam. O que isso significa? Significa o seguinte, vamos inverter a ordem das descobertas. E vamos ver que conclusão a gente poderia tirar a respeito disso. Então vamos dizer que em vez de eu já saber que a agulha sofre deflexão por conta do planeta Terra, ela gira, certo? A agulha de Brewster dá um girinho por conta do planeta Terra. Eu faço o contrário. Eu primeiro descubro que a agulha gira por conta da corrente elétrica. E depois eu descubro que a agulha gira por conta do planeta Terra. O que eu posso inferir a partir disso? Essa é a pergunta. Se eu tivesse uma caixa preta para você e colocasse a agulha em cima, e a agulha girasse, do mesmo jeito que na experiência de Ostend, o que você poderia inferir que tem dentro da caixa preta? Que tem correntes elétricas. Então, Ampère inferiu que no planeta Terra tem correntes elétricas dentro dela. Essa concepção geológica para explicar o magnetismo terrestre, hoje. Ele não só inferiu que tem correntes elétricas, ele falou, então se tem correntes elétricas dentro do planeta Terra, se eu colocasse um ímã defletindo, também ia ter ímã. Também ia defletir. Então, o ímã possivelmente pode ter correntes elétricas dentro dele. Certo? Hoje a gente tem essa ideia também. Foi uma ideia altamente rebatida. Como é que você pode ter corrente elétrica dentro do objeto e a resistência? E o efeito Joule? Só que hoje a gente tem um modelo atômico, onde tem correntes elétricas. E o Ampère falou dessas correntes elétricas em volta de partículas fundamentais. Ele começou a ensaiar um modelo atômico, certo? O Ampère, isso lá em 1820 já. Então ele imaginou que dentro do ímã você tinha uma corrente elétrica resultante das pequenas correntes elétricas que tinham dentro do ímã. A agulha, como ela foi construída de uma maneira retilínea, do norte e sul, né? Às vezes você pensa que ela é toda plana, mas ela não é, ela é um objeto tridimensional. Então dentro dela pode ter uma corrente elétrica. E tem, que são os nossos átomos, né? Hoje em dia a gente já admite isso. Então acontece o seguinte, se os fenômenos devem ser de atração e repulsão entre correntes, e existem correntes elétricas dentro do fio, então a orientação da agulha não deveria permanecer a mesma, independente da distância, porque a orientação da agulha do Ostend fazia 45 graus. E na medida que o Ostend ia aumentando a distância do fio, ia diminuindo essa angulação. Por isso que ele imaginava um passo de uma hélice. Só que o Ampère construiu um aparelho que eliminava o efeito da Terra em cima da agulha, essa chamada agulha estática, tá certo? Então ele depois colocou um fio por cima dessa agulha e verificou que essa agulha sempre ficava a 90 graus com o fio, independente da distância do fio. Isso era uma boa ideia, porque para ele a corrente elétrica estava ali. Não tinha porquê para ele, na hora que distanciasse, porque a angulação das correntes não mudava. Então não tinha porquê para ele mudar a angulação da agulha por conta da distância do fio. Perfeito?
Então ele já, com isso aí, matou o problema do passo da hélice do Oersted. Não dá para ter. Mas o mais importante é que se o fenômeno se deve a atração e repulsão entre correntes, eu preciso encontrar atração e repulsão no experimento do Oersted. Tá escutando? Deu problema? Não. Tá. Então tá. Então, e o que o Ampère fez? Ele fez esse experimento que está aí na tela de vocês. Ele pegou um fio com corrente elétrica e pendurou um ímã, em vez de deixar do jeito que o Oersted está fazendo, né? Em vez de colocar. E o que acontece nessa configuração? Atração e repulsão. Então, antes, onde todo mundo só via torque, Ampère viu atração e repulsão. E ele conferiu isso com esse experimento. Fácil de fazer, vocês podem pegar e fazer em casa. Certo? Então, é facinho aqui. Vamos para o próximo. Se os fenômenos se devem a atração e repulsão entre correntes, só imitar as correntes elétricas dentro do ímã, fazendo circuitos fechados. Ele fez uma espiral. O que vai acontecer? Bom, ele colocou na frente do ímã de novo. O que ele viu? Atração e repulsão. Mudou o sentido da corrente, deu atração. Mudou o sentido, deu repulsão. Com o ímã. Olha que interessante. Agora vem o passo crucial, que vai diferenciar a teoria do Ampère de todas as outras teorias. Se eu substituir por outra corrente elétrica. Correto? Aqui é um outro artigo que eu publiquei reproduzindo esse experimento. Né? É fácil de fazer também, vocês podem baixar o artigo e fazer. Ele acabou de ver que duas correntes espiral também interagem, ou seja, viu atração e repulsão entre correntes elétricas. Ele viu ainda mais que correntes no mesmo sentido se atraem, nesse caso, né, nas espirais, e correntes em sentidos opostos se repelem. Aí todo mundo começou a querer desqualificar essa descoberta do Ampère, falando, mas que é isso, não sei o que lá, isso não. Ó. Esta não seria uma consequência necessária da descoberta do Oersted, já que uma barra de ferro doce age também sobre uma agulha imantada, e contudo não existe qualquer ação mútua entre duas barras de ferro doce. Ou seja, eu pego um ferro, aproxima do ímã, atrai o ímã. Eu pego outro ferro e aproxima do ímã, atrai ímã. Eu pego o mesmo ferro e o outro ferro, eles não se atraem. Eles não se atraem. Tá certo? Então, podia ser que o efeito magnético do fio só ocorresse na presença do ímã. Não ocorre só na presença do ímã. O efeito de atração e repulsão ocorre na presença de correntes elétricas. Esse que é o ponto. Então, Ampère fez um programa teórico experimental na qual ele reproduziu todos os efeitos magnéticos e eletromagnéticos em experimentos eletrodinâmicos análogos. Por que eu estou fazendo essa diferença? Magnético é interação ímã com ímã. Eletromagnético é interação corrente com ímã. E eletrodinâmico é interação corrente com corrente. Então, todos os efeitos que você tinha, magnéticos e eletromagnéticos, Ampère reproduziu todos eles em termos de corrente agindo com corrente. Certo? Sempre imaginando um ímã como se fosse um conjunto de correntes fechadas, né? Que vai depois aparecer aquela fórmula que ele também deduziu, aí sim foi ele que deduziu, que é o momento de polo vai ser IA, né? O momento de polo é a área de um circuito fechado vezes a intensidade de corrente. Isso ele vai deduzir e vai fazer analogia com o dipolo colombiano magnético. Então, eu vou pular esse aqui para a gente, coloquei em vermelho para se desse tempo a gente mantinha, mas não. Com esse experimento aqui, ele acabou descobrindo, na verdade, que os elementos de corrente, que é a lei da adição, que ele vai dizer depois, que os elementos de corrente, a interação entre correntes elétricas, eu posso decompor os pedaços do fio, que vai me dar, dependendo da forma como eu decomponho, né, eu posso fazer uma soma vetorial dos elementos para dar uma força resultante. Então ele vai criar uma coisa chamada elemento de corrente, que é o que a gente usa hoje em dia, que é o IDL, certo? A intensidade de corrente vezes o pedacinho do fio. Essa grandeza foi o Ampère que inventou para dar conta da teoria dele.
certo? O Biot era extremamente contra essa ideia. Tá? O Biot não era a favor dessa ideia. Então, quando chama a fórmula de Biot-Savart, aquele lá que a gente usa, inclusive o IDL ali, está errado também. Não foi o Biot que concebeu, não tem nada a ver com o que o Biot estava concebendo. Principalmente o Biot era da força de um polo com um fio. Né? É força que o Biot trabalhava, tinha uma série de questões ali que também está muito errado chamar aquilo ali de Biot-Savart. Depois eu mostro de onde que saiu aquilo ali um pouquinho rapidinho, eu vou passar por isso. Então você tem dois pedaços do fio, ele chamou de elementos de corrente, da qual você pode integrar esses elementos de corrente e ver uma força resultante. Certo? Daí, por exemplo, esse experimento a gente chamou de hóspede eletrodinâmico, que é simulando o experimento da agulha, só que de maneira eletrodinâmica. Você tem uma espira embaixo e uma corrente em cima, e dá o mesmo efeito. Então, o Ampère demonstra por correntes elétricas o torque, por atração e repulsão de correntes elétricas, onde todo mundo via um torque, que hoje em dia diz uma quebra de simetria, né? Que o pessoal... Então, que o pessoal costumava falar uma quebra de simetria, hoje em dia, né? Na verdade, o estranhamento não foi bem a ideia de quebra de simetria, mas o torque em si, que demanda uma quebra de simetria, no final das contas, essa é a ideia, né? Então, mas o Ampère não vê mais essa quebra, não existe mais. A ideia é que a agulha que está construída de maneira que não acompanha as correntes que estão dentro dela. A simetria da agulha, na verdade, é perpendicular aos polos da agulha, para o Ampère, né? Então, vamos lá. Só que os newtonianos piram na batatinha, né? Por que os newtonianos dão uma pirada nisso aí? Porque o Biot e vários outros. Porque até então você tinha a interação entre elementos tidos como pontuais. E o Ampère desenvolve uma grandeza em um novo elemento que é dimensional. Certo? Tem ângulo, tem tudo. Como é que você faz isso? É uma nova matemática que você está vendo aí de interação. Certo? Que ele está criando. E isso foi eu chamo de newtonianos porque todo mundo chama, mas eu gosto de chamar mais de coulombianos, que é o Biot, o Poisson. Tem mais a ver com... mas o Ampère foi levado a essa hipótese do elemento de correntes por conta da interação entre correntes elétricas, simplesmente por conta disso. Tá certo? Veja que o Ampère, ele não entendia, e ele vai dizer isso depois, ele não entendia o elemento de corrente como uma grandeza fundamental, mas como uma grandeza necessária. Ele entendia que dentro do fio, sim, haviam elementos pontuais em movimento, carregados, partículas elétricas em movimento. Ele vai falar dessa maneira, com inércia. É pior ainda, partículas elétricas em movimento com inércia. Coisa que o Maxwell, o Faraday, todo mundo vai negar, e que depois vai ser confirmado com um experimento de Thomson. Certo? Isso aí. E ninguém lembra do Ampère. É impressionante isso. O quanto que ele conseguiu estava à frente dele. O quanto que ele estava à frente nessa aí. Então, esse IDL que os newtonianos piraram, a gente usa até hoje. Certo? E também ninguém fala do Ampère nesse caso. Vamos lá. Então a gente tinha essas três forças fundamentais e o Ampère vai propor uma nova força eletrodinâmica, da interação entre correntes elétricas. Mas o mais ainda, ele vai eliminar... Pronto. Ele vai eliminar a força magnetostática. Por quê? Porque para o Ampère agora não existe mais magnetismo, estritamente falando, ontologicamente falando, né? O que existe para o Ampère é interação entre correntes elétricas. Qualquer efeito magnético, na verdade, tem uma corrente elétrica aí brincando. Tá certo? Então é isso que é para o Ampère. Por isso que hoje a gente não aprende. O Maxwell gosta dessa ideia, aliás. Ele vai tentar implementar da maneira dele. Certo? Com a questão dos campos e tudo. Mas é isso. Então, por isso que se quer ensinado esse PP sobre R ao quadrado, hoje em dia no ensino superior. Né? A questão dos polos. Aí todo mundo fala do monopolo magnético, tudo como se fosse uma invenção nova. Certo? Mas não, essa ideia é uma invenção do Coulomb, já em 1785. Certo? A interação entre polos separados, né? De maneira radial e tudo mais. Bom, e vamos para frente. Para desenvolver a fórmula que o Ampère desenvolveu, ele fez o seguinte, ele construiu
4 casos de equilíbrio. Na verdade, ele fez uma série de casos de equilíbrio. No livro principal dele, ele vai escolher 4 casos para poder explicar melhor. Né? O que são casos de equilíbrio? São experimentos onde você tem um objeto que pode se mover, no entanto, ele não se move. Ou ele fica num movimento sem alterar. Ou seja, a somatória das forças sobre esse elemento dá igual 0 sobre o circuito. Ou a somatória dos torques sobre esse circuito dá igual a 0. Isso é um caso de equilíbrio. São os experimentos montados de tal forma que a parte móvel do circuito, a somatória, independente da forma do circuito, a somatória vai dar 0, certo? Ou somatória do torque dá 0. Por quê? Porque a partir disso ele vai traduzir em leis mais gerais, como se fossem as leis de Kepler, certo? E depois de fazer as leis de Kepler para a eletrodinâmica, o análogo, ele vai desenvolver a fórmula de força. O Tricker ele fala uma citação muito bonita, que ele fala exatamente isso, que o Ampère ele fez o trabalho do Tycho Brahe, do Kepler e do Newton, tudo numa coisa só para a eletrodinâmica. Descobriu os experimentos, fez as medidas, desenvolveu as leis gerais e a partir daí a fórmula de força. Ele não fez esse negócio de ficar medindo e tentando plotar a melhor função, não. Ele tentou isso na primeira, viu que não dava muito certo, e aí foi para os casos de equilíbrio, que foi uma invenção dele, para dar conta desse problema de não conseguir fazer uma extrapolação da função. Bom, então, com a ajuda do cálculo, encontrar a expressão dos elementos para descrever a situação de equilíbrio, e o Ampère usou de 4 casos de equilíbrio para chegar à sua fórmula. O Bertrand, depois em 1874, na época acho que o Maxwell publicou o treatise, acho que foi na mesma época, usou apenas 2 últimos casos de Ampère, fazendo o resultado dos 2 primeiros consequências experimentais da própria fórmula. Que significa o Jean Bertrand, ele sintetiza ainda mais uma coisa que é altamente sintetizada do Ampère. Diminui a quantidade de hipóteses que você tem a respeito do sistema. É muito robusta. Essa dedução do Bertrand, depois eu vou mostrar o QR Code do artigo que eu publiquei dessa dedução. Enfim, esses são os 4 casos de equilíbrio, e essa é a fórmula de Ampère no Sistema Internacional de Unidades na forma vetorial, né, na forma que a gente escreve hoje em dia ela, certo? Não é a forma como ele escreveu, obviamente. Tá aí. Esses são os 4 casos de equilíbrio. Se der tempo, se quiserem fazer algumas perguntas a respeito deles, depois eu volto para eles. Eu não vou me delongar nos 4 casos de equilíbrio, porque tem muita coisa ainda a ser discutida, certo? Aí, se der mais tempo, a gente volta para eles, tá bom? Vou ficar devendo. Isso aí está no livro, está na minha tese de doutorado, tá? Mas, enfim, são bem legais. Eu sinto dor no coração de não contar. Mas na força de Ampère, o que acontece? Você consegue reduzir essas 3 coisinhas aí em cima que você já usa na sua eletrodinâmica. Da força de Ampère, eu consigo reduzir esse D, M0, 4π, papapá, isso aí. Certo? Que todo mundo chama de lei de Biot-Savart. Eu acho irônico isso. O Biot era totalmente contra. Foi o Ampère que encontrou essa expressão. Essa expressão, não na forma vetorial, obviamente, é na forma escalar, o Ampère chamava de diretriz, que era simplesmente uma reta matematicamente formada para facilitar as contas dele. Certo? Essa diretriz sequer é orientada, né? A orientação a gente coloca com a regra da mão direita, né? É um pseudo-vetor, no final das contas, o B. No artigo do Bertrand eu comento sobre essa questão também, né, na hora da dedução. Ele deduz esse IDS vetor B, ou seja, o que é? Na verdade, ele vem do terceiro caso de equilíbrio, que a força de um circuito fechado, essa integral é a integral de um circuito fechado, o B, né? Então, a força de um circuito fechado sobre um elemento de corrente sempre vai ser perpendicular a esse elemento de corrente. Isso também foi um achado do Ampère. Tá certo? E ele anunciou dessa maneira também, ele sabia disso. Peraí, tá tudo certo? Tá. Às vezes dá um corte aqui. E, claro, com a interpretação diferente do que se dá hoje em dia para isso aí. Lembra que esse B que eu estou colocando aqui
é o B de uma integral fechada. A lei de Biot-Savart, que todo mundo apresenta para vocês, que também não tem nada a ver com Biot-Savart, é sem a integral fechada, tá certo? Essa é uma das grandes diferenças da eletrodinâmica atual para a eletrodinâmica de Ampère. Esse B é sem essa integral, né? No caso, para dar essa aí, para a gente, é uma integral fechada ou integral de menos infinita a mais infinita, de um circuito infinito, de um fio infinito também serve. E por fim, esse divergente de B igual a zero, isso também se traduz da força de Ampère para elementos de corrente, tá certo? Que, na verdade, o que significa isso aí? Significa que você tem uma força entre dipolos de tipo R ao quadrado, né? Uma força que você pode traduzir como se fosse dipolos. Tipo de Coulomb, né? Que foi o que o Ampère fez. O Ampère, depois ele deduziu todas as forças eletromagnéticas e magnéticas da força eletrodinâmica dele. Ele deduziu a força do Biot, de fato, a força do Biot, a força sobre um polo, certo? E a força sobre dois polos do Coulomb. Ele deduziu isso de eletrodinâmica, fazendo analogia com um circuito fechado em espiral. E o mais interessante, o mais importante dessa força é que ela obedece à terceira lei de Newton. A gente não fala forma forte aqui na nossa linha epistemológica, não, porque ou é a terceira lei de Newton ou não é, né? Porque quando não é a forma forte, como o pessoal fala, na verdade é um torque que você está causando. Você tem uma força que está perpendicular à linha da alavanca ali dos objetos interagentes. Você tem um torque primitivo, certo? Que isso vai remeter, inclusive, à discussão anterior que eu estava falando para vocês. O que é mais fundamental? É a força entre objetos, né? É o empurrar e o puxar, ou é o giro, ou é o torque, tá certo? Essa é a pergunta que se remete, né? Então, para o Ampère, e eu vou mostrar para vocês a motivação dele, é por conta disso, para a gente também. Porque, para a gente, do ponto de vista, né, epistemológico, se você tem dois objetos tratados como pontuais, sozinhos, o giro, na verdade, é um movimento com relação a um terceiro objeto, né? Então, por que giraria? Então, essas são essas questões. Mas vamos lá. Então, obedece a terceira lei de Newton. E justamente por esse ponto, e esse é o ponto mais forte e é o ponto mais fundamental dessa força, porque nenhuma outra força faz isso, eletromagnética e eletrodinâmica, tá certo? A contribuição do Bertrand, desculpa, está aí o QR Code do artigo, e aí são os dois casos de equilíbrio que o Bertrand faz. Então, o Bertrand faz o seguinte, ele usa dois casos de equilíbrio, mais a terceira lei de Newton, e deduz tudo que eu mostrei para vocês acima, tá certo? Ele não usa mais de 4 casos de equilíbrio. Eu pergunto para vocês se vocês já viram, em algum livro, a dedução do B, ou se mostraram para vocês algum experimento do B, ou se mostraram para vocês alguma dedução desse dF igual ao ds vetor B, né, da força, né? Não tem como eu escutar, né? Mas, enfim, eu imagino que não. Tem poucos livros que fazem alguma referência a essas questões. Isso. Normalmente eles falam, através de alguns experimentos o Biot chegou nisso aqui. Não, nem foi o Biot, né? Então, é meio... Mas vamos lá, vamos voltar. Então, a força de Ampère, a teoria do Ampère, teve uma rejeição generalizada, tá certo? Não foi aceita, foi muito combatida, é combatida até hoje, é combatida na época de muita gente, né? Nunca foi aceita de forma integral. Né? Por quê? Para os tais newtonianos, que são colombianos, na verdade, no fundo, eles rejeitam a ideia de não existir polos magnéticos, né? E o Faraday também rejeita essa ideia, no final das contas, né? Porque todos os polos magnéticos são reduzidos a fenômenos eletrodinâmicos. Para o pessoal do resto de alguns pontos da Europa, o fato de não usar o mediador, de trabalhar com a força de ação à distância, é problemático, certo? Embora o Ampère não necessariamente fosse um defensor assíduo da ação à distância, no entanto, a força que ele apresentou foi desse tipo, porque ele achou melhor. Eu vou mostrar porquê também. E o uso de elementos de correntes, que era uma coisa estranha. Tem mais coisas. O fato de existir correntes elétricas mais fundamentais,
Como assim existem correntes elétricas dentro da matéria e não está causando efeito Joule? Né? Os eteristas, o pessoal imaginava os corpos contínuos. Para ter essa ideia de correntes elétricas, você precisa de vazios, né? Você precisa ter modelo atômico, do jeito que a gente tem hoje. E não faz muito sentido para quem defende um universo contínuo. Né? Mas o Williams bota tudo em umas palavras muito boas. Este foi um dos motivos pelos quais a teoria eletrodinâmica de Ampère não foi aceita imediatamente e universalmente. Aceitá-la significava aceitar também uma teoria da estrutura fundamental da própria matéria. E isso acontece também hoje. Tem muita coisa que teria que ser pensada a respeito. E, bom, essa parte da terceira lei de Newton é extremamente atacada até hoje também, justamente porque ela é mais fundamental e que torna a força de Ampère única em relação às outras. Né? O Graham-Guinness vai falar que a lealdade de Ampère aos princípios newtonianos, infelizmente, proibiu de seguir Poisson, que é dos torques, e admitir torques elementares na sua teoria. O Darrigol vai falar que foi uma hipótese injustificada. O Whittaker vai falar da fraqueza do trabalho do Ampère, que a terceira lei é uma fraqueza do trabalho do Ampère, e que Grassmann vai falar que foi uma suposição arbitrária. Eu vou mostrar para vocês aqui que essas fake news não se sustentam, tá certo? E é fake news mesmo, porque isso aí foi feito para desqualificar a teoria do cara. Não tem outro objetivo, porque se você pegasse o livro que eu traduzi, se eles leram de fato, iam ver que a coisa não passa por aí. Que não foi uma questão de obediência, que não foi uma hipótese injustificada, e que realmente não é uma fraqueza. E não foi uma suposição arbitrária. Vamos ver isso? Vamos lá. No entanto, tem um cara aqui, meio famoso, que tem uma opinião muito contrária a esse pessoal. O Maxwell. Ele vai testar 4 teorias de força, né? Inclusive a do Grassmann, e vai falar, dessas 4 diferentes suposições, a de Ampère é indubitavelmente a melhor, uma vez que é a única que faz as forças sobre os elementos, não só igual e opostas, mas sobre a linha que os une, ou seja, obedece a terceira lei de Newton na tal forma forte. Maxwell está falando isso, não sou eu. Tá? É a visão do Maxwell. Só que o Maxwell não vai trabalhar com forças. Então, para ele não faz tanta diferença isso. Ele vai trabalhar com campos e tudo mais. Mas, para quem trabalha com forças, o Maxwell está dando uma dica. A investigação experimental pela qual Ampère estabeleceu as leis da ação mecânica entre correntes elétricas é um dos feitos mais brilhantes da ciência. Na ciência, né? O conjunto de teoria e experiência parece como se tivesse pulado, crescido e armado do cérebro do Newton da eletricidade. Ele é perfeito na forma e de precisão irrefutável. Está resumido em uma fórmula a partir da qual todos os fenômenos podem ser deduzidos e que tem de ser sempre permanecer como a fórmula cardial da eletrodinâmica. Não sou eu que estou falando, é o Maxwell. Tá certo? Por quê? Porque na época tinha muita gente querendo traduzir os elementos de corrente em ação entre cargas, em movimento. Tá certo? E o Maxwell falou o seguinte, perfeito, vocês podem fazer isso à vontade, mas no final vocês têm que reduzir isso à força de Ampère, quando vocês vão fazer isso aí. Porque ela é cardial. Cardial não significa só que é importante, significa que ela é um guia. Né? Uma coisa que é cardial é que dá um norte para a gente. Né? Um ponto cardial. De novo, foram palavras do Maxwell, que eu concordo, obviamente, senão não estaria aqui no meu slide. Vamos lá para a defesa filosófica da força e da terceira lei que o Ampère fez. E legal a posição do Ampère a respeito da filosofia. Ele desejava ver nessa aplicação da filosofia uma fonte de novos progressos para estas ciências, demais ciências, e para a própria filosofia. Então a filosofia não é só para contemplar, mas para transformar. Isso é genial do Ampère. Né? Me remete a outras frases aí a respeito desse ponto de vista também. Então, todos os pesquisadores que trataram do experimento de Oster trataram do assunto e assumiram como real a existência dos polos magnéticos, a tal existência dos monopolos aí. Né? E o Ampère vai falar, é este hábito de multiplicar, como dito, as entidades sem necessidade que leva-se a supor até agora 2 fluidos magnéticos diferentes dos fluidos elétricos, embora tenha sido mostrado que a eletricidade, ao se mover em volta das partículas dos corpos magnetizados, do mesmo jeito como se move em um condutor voltaico,
e, consequentemente, exercer desta maneira a mesma ação, deverá produzir necessariamente efeitos completamente idênticos aos efeitos aos quais são atribuídos ao que é chamado molécula de fluido austral e fluido boreal. Molécula, no caso, são partículas, né? O polo em geral. Que o Ampère está falando, se você quer ainda continuar com polo ou Faraday, você está querendo multiplicar entidades sem necessidade. Que postura é essa? É uma postura filosófica. Que postura? Navalha de Ockham. Certo? Essa é uma visão típica ockhamiana, em qual você tende, né, diminuir as arbitrariedades e as abstrações de uma teoria que se estão colocadas. Navalha de Ockham não é aquela que torna a matemática mais simples, não é isso. É os princípios da qual você parte, é quando se tornam, você tem menos abstrações. Porque, na verdade, uma teoria é feita do quê? De analogia, hipótese e experimentos. A única coisa que pertence à natureza e não pertence ao nosso ato de pensar, ao nosso desejo, são as analogias, são os experimentos. As analogias e hipóteses são abstrações nossas, certo? Que tem a ver, inclusive, com o nosso contexto histórico que a gente vive. Então, o que acontece? Né? Usar a navalha de Ockham é justamente diminuir o número de analogias e hipóteses em prol dos experimentos para diminuir a nossa interferência em cima do que a natureza é. Porque, para a navalha de Ockham, a natureza está acima do nosso desejo. Certo? E aí, voltando àquela frase do Ampère, para mostrar que essa visão epistemológica do Ampère não é uma coisa coincidente. Ele não usou aquela frase só para usar. Quando ele fala que a primeira reflexão que eu fiz, quando eu desejei procurar as causas dos novos fenômenos descobertos pelo Sr. Oster, foi que a ordem pela qual se descobrem dois fatos não interfere em qualquer conclusão que se pode chegar a partir das analogias que elas apresentam, significa o quê? Que na hora que eu invento, ele inventou um método que ajuda na navalha de Ockham, que é o quê? Eu tento inverter a ordem e tento eliminar o que era ranço da história das descobertas. Se eu inverter a ordem das descobertas e em outras conclusões, eu estou tentando eliminar as questões subjetivas históricas que levaram às primeiras hipóteses. É isso que ele está tentando fazer, limpar as questões subjetivas históricas, tá certo? E isso é bastante importante para ver qual é a posição filosófica do Ampère, para entender que não foi arbitrária as questões dele. Foi segundo esse método, que na verdade, muito pelo contrário, é para diminuir as abstrações, as arbitrariedades. Certo? Bem, então o Hoffmann vai falar que o mundo nominal de Ampère é então distinto do mundo dos fenômenos, eliminando os aspectos pessoais das percepções humanas subjetivas. É isso que eu estou falando e me repetindo aqui a todo momento, que essa é a posição do Ampère. Tá certo? E é também do Hoffmann que descobriu que o Ampère tem isso aí. Né? Enfim, vamos continuar. Quem mais usou desse método, não porque ele queria, mas porque foi obrigado a, né? Aí foi uma questão da obrigação que usou no princípio, ou princípio, como muita gente fala, né? Hipótese no fingo, né? Eu costumo traduzir que eu não extrapolo hipóteses do Newton. Não é que eu não faço hipóteses, é fingir. Eu não extrapolo aquilo que eu preciso, né? Então, por quê? Porque lá no princípio, no terceiro livro, na abertura, Newton vai falar: não admitimos mais causas para as coisas naturais das que sejam igualmente verdadeiras e suficientes para explicar suas aparências. Certo? Deste modo, para os mesmos efeitos naturais, devemos, tanto quanto for possível, atribuir as mesmas causas. Essa é a visão do Newton, essa é a visão do Ampère. Então, o Biot está muito longe de ser Newton, por defender a existência dos polos, em vez de querer eliminá-los. Né? Entre outras coisas. Então, vai lá o Ampère de novo. Guiados pelos princípios da filosofia newtoniana, reduzir o fenômeno observado pelo Oster, como se fez com respeito a todos aqueles do mesmo gênero que nos oferece a natureza, em termos de força agindo sempre ao longo da reta que une as duas partículas entre as quais as forças se exercem, obedecendo a terceira lei de Newton. Certo? Não é mais torque, é atração e repulsão. Por que eu vou inventar uma força nova se eu posso inventar, se nenhuma outra força se apresenta como tal? É só porque eu quero, no final das contas.
Né? Eu quero uma força nova, beleza, eu quero que o torque seja fundamental, então queira, beleza, eu posso fazer uma. Mas não é, se eu for seguir a novela de Ockham, não é isso. Né? Porque nenhuma analogia se prontifica. E já que eu consegui fazer uma força que não precisa de torque elementar, por que eu não mantenho nele? Já que não tem nenhuma outra força que oferece o torque elementar. Certo? Então, essa discussão. Muita gente diz que essa abertura foi para acalmar os newtonianos, né? Que o Ampère fez essa abertura para acalmar os newtonianos. Mas não. Não é, porque logo em seguida ele vai meter pau no Biot, no mesmo livro. Certo? E o que ele fez aqui, a princípio, você pode dizer que foi simplesmente que ele queria expor o método dele. Mas, se você quiser dar uma causa mais diferente para isso aí, ele pode estar provocando os newtonianos, falando, olha, Biot, ao contrário de você, eu segui o que o Newton falou. Porque o Biot não fez isso aí. A força de Biot-Savart era um torque elementar também e violava a terceira lei de Newton. Então vamos lá. O Ampère, né, ele não vê motivo para admitir outro tipo de ação que a natureza não oferece nenhum outro exemplo. De novo, a novela de Ockham aí. Para que eu vou admitir uma coisa que não tem um outro paralelo, já que eu tenho uma força que tem paralelo? Mesmo quando esta força somente se transmite de uma das partículas materiais para outras através de um fluido interposto, tá, Éter? Falando, meus caros eteristas, tudo bem que vocês não gostam da ação à distância, que essa força não entraria, mas, violar a terceira lei de Newton, não. Né? Porque mesmo quando essa força se transmite de uma partícula para outra através de um fluido interposto, tem que obedecer a terceira lei de Newton. Que a natureza não oferece nada. Ele vai dar o exemplo do canhão. Ele fala assim, um canhão dispara uma bola, né? O canhão vai para trás, a bola vai para frente, mesmo sendo o ar, o mediador da ação entre o canhão e a bala. Né? Enfim. Está claro, e ele sabe, está claro que não pode se considerar como verdadeiramente elementar nenhuma força que se manifesta na ação entre dois elementos que não são da mesma natureza. Como é que você vai misturar polo com corrente? Massa com massa, carga com carga, polo com corrente, massa com corrente elétrica, sei lá, né? Vai lá, vamos fazer a força da massa em cima de um polo. Faz sentido isso para vocês? A gente usa quase isso, né? Então vamos lá. Está claro que não se pode considerar como verdadeiramente elementar nenhuma força que se manifesta na ação entre dois elementos que não são da mesma natureza, nenhuma força que não age ao longo da linha reta que une os dois pontos entre os quais ela se exerce. Certo? Vamos lá. E como a força de Ampère também não se dava entre elementos pontuais, ele sabia que a força dele não era elementar também. Olha que interessante, ele sabia disso. Por isso, alertava para a impossibilidade matemática de reduzir a força radial entre elementos pontuais, caso se desconsiderasse a terceira lei de Newton na força entre elementos de corrente. Ou seja, se você elimina a terceira lei de Newton, fica difícil de você estabelecer uma relação com uma força entre cargas pontuais ao longo da linha que une elas. Você vai ter que colocar uns toques ali entre as cargas também. Vai surgir uma série de coisas que a gente vai precisar colocar mais abstrações, né? Uma distorção no espaço, uma transformada diferente, né? Para poder dar conta desses problemas que o Ampère está levantando. Então, para vocês, parece uma posição dogmática arbitrária a posição do Ampère? Tendo tudo isso aqui, esses argumentos dele, defender a terceira lei de... Parece ser arbitrário e dogmático? Certo? Para mim não, viu? É arbitrário para ele, né? E que para todo mundo, a gente tem que escolher uma epistemologia no final das contas. Ele escolheu a novela de Ockham. Uma vez que ele escolheu a novela de Ockham, né? Tudo mais é coerente com isso. A terceira lei de Newton não é arbitrária. E de quem seria o ônus da prova? Seria do Ampère, já que nenhuma outra força se apresenta e ele conseguiu explicar todos os fenômenos? Se ele conseguir explicar todos os fenômenos, por que ele teria que provar o contrário? Mas, enfim, vamos no Grassmann.
O Grassmann acusa a eletrodinâmica de Ampère de matematicamente complexa e falta de coerência com a intuição. Você está vendo que matematicamente e intuição são coisas subjetivas? Nada tem a ver com a natureza não tem a ver com a nossa matemática ou com a nossa intuição. Certo? Diz Grassmann, Ampère foi obrigado, portanto, para obter sua fórmula, a usar uma suposição arbitrária. Que loucura, né? Em conjunto com os resultados experimentais. A suposição usada para esse propósito é, à primeira vista, muito simples e natural, consiste na suposição que dois pequenos pedaços infinitesimais de elementos de circuito exercem força um sobre o outro ao longo da linha que conecta os pontos médios. Tá certo? Ele está falando que, então, a terceira lei de Newton foi uma concepção arbitrária, o Ampère foi obrigado porque ele achou muito simples e natural. Não. Na mesma época de Ampère, ele já estava se degladiando com Biot e com Faraday a respeito desse assunto, e eu vou mostrar para vocês mais questões a esse respeito. Muito bem. E olha só, será então tarefa minha tarefa, derivar a nova explicação e dos físicos experientes testá-la experimentalmente. Não tem experimento nenhum que justifique a escolha do Grassmann. Certo? Não surgiu nada de novo na física para justificar o Grassmann fazendo a fórmula de força dele, que não usa a terceira lei de Newton. Então, ele usa de sua intuição para desqualificar a força de Ampère. Ele fala que é complexa e tudo mais. Ele propõe um tipo de força que a física não tem paralelo, ou seja, que não obedece à terceira lei de Newton. Ele não tem motivação experimental nenhuma para fazer isso, porque todos os experimentos já foram dados contas do Ampère, como Maxwell fala. Ele não discute os argumentos filosóficos em prol do uso da terceira lei que o Ampère usou. Não os que eu mostrei para você. O Grassmann não vai discutir isso aí. Ele não discute os experimentos envolvidos por Ampère para a defesa da terceira lei, que eu vou apresentar para vocês. Grassmann retira a terceira lei de Newton de maneira arbitrária, então. Você não discute nada disso e fala, eu vou tirar, porque não tem motivo nenhum para isso. Sem explicar o motivo dele ser menos arbitrário do que o Ampère. No mínimo, igualmente arbitrários, porque não tem motivo nenhum para ele tirar a terceira lei também. E usa o argumento de menos arbitrário para desqualificar Ampère. Isso não seria uma falácia? Certo? Então, fala-se que é fraqueza, a terceira lei de Newton, mas nada, enfim, né? O próprio Maxwell fala que não tem nada a ver essas coisas. Mas vamos lá, vamos para frente. Então, o Ampère vai fazer uma coisa que era impensável para ele. Tanto que essa parte dessa discussão fica no final do livro dele, com uma discussão não muito longa, né? Que ele não quer se delongar muito a respeito do assunto, e que eu posso dar até um desconto para alguns historiadores que podem ter passado batido por cima dele, mas eu acho que não. Porque do jeito que todo mundo se coloca como bam das coisas, né? Podia ter se debruçado sobre essa discussão. E esse experimento não é discutido, essa defesa experimental não é discutida em nenhum texto a respeito do Ampère, a defesa da terceira lei de Newton. Nenhum texto, nem todos aqueles que são a favor, por incrível que pareça. Não, porque não tinha assim, uma tradução do Ampère, o livro dele não era reeditado muitas vezes, e tudo mais, e todo mundo só caía nos quatro casos de equilíbrio, pronto, acabou, não lia todo o livro, porque o livro é grande, um pouco enfadonho, e aí o pessoal não chegava nessa parte, talvez, por uma preguiça de leitura, vai saber. Mas como eu fiz a tradução total, eu acabei chegando nessa coisa. Certo? Mas o problema é que eu estou tentando publicar esse artigo há 5 anos. Né? E na primeira revista, que eu tentei publicar, ele era muito polêmico. Eu não podia publicar porque ele era muito polêmico, veja só. Não é porque ele estava errado. Tá? É porque ele era muito polêmico. Na segunda revista, que era de Fundamentos de Física, não estava dentro do escopo da revista, segundo o editor. Na terceira revista que eu tentei publicar, falava que não é bom ficar resgatando coisas da história que já estão vencidas e estão muito bem, e que tem que deixar a história na história. E a quarta está uns 2 anos já para me mandar algum parecer. Estou pensando ainda o que eu vou fazer com isso. Aí eu chutei o balde, já estou apresentando para todo mundo.
independente da publicação. Eu estava aguardando primeiro publicar para depois falar a respeito. Né? Então, mas é difícil. Tá? Mas eu quero salientar para vocês, em nenhuma dessas 4 revistas falaram que eu estou errado. Nenhuma dessas 4 revistas falaram que o experimento e a forma como a gente analisa ele está errado. Tá certo? Se abstém, né, dessa coisa. Vamos lá. Confesso que esta prova experimental de um princípio que não é mais do que uma consequência necessária das primeiras leis da mecânica parece completamente inútil, como pareceria a todos os físicos que consideram este princípio como um dos fundamentos da ciência. Esse princípio é a terceira lei de Newton, né? Porque os corpos interagem. Né? Não teria nem mesmo feito a observação se não tivesse sido suposto por muitos que a ação mútua entre um elemento de fio condutor e outra molécula magnética consistia em um torque primitivo, composto de 2 forças iguais e paralelas, sem estarem diretamente opostas. Está aí a nossa forma fraca, ou torque elementar. Em virtude do qual uma porção de corrente que se estabelece dentro do ímã poderia movê-lo. Esta suposição é contrária ao princípio que está em questão aqui e se encontra desmentida pela experiência precedente. Né? Então ele faz a experiência nesse sentido e eu vou mostrar para vocês essas experiências, inclusive umas modificações. De novo, importante entender essa questão. Tá? E vamos lá. O primeiro experimento que eu tenho que mostrar para vocês é esse aqui chamado motor de Ampère. Tá? Eu vou ter que mostrar para vocês. É legal que eu estou aqui no computador, se me dão licença, rapidinho. Né? Vocês podem pegar o primeiro QR Code é do vídeo. O segundo é o do artigo, que discute o fenômeno. Vamos lá, que meu computador é um pouquinho lento, ainda mais que a gente está em uma conexão aqui. Se a banda der conta, vai ser bonito. Opa, tá aí. Então, veja só, vocês estão vendo aqui o vídeo? Está compartilhado? Tá ótimo. Então, vocês estão vendo aqui um ímã, correto? E um parafuso que está preso magneticamente, né, pela pontinha, na minha pilha. E eu aproximo o fio pela lateral, correto? O fio vem do polo aqui e aproxima pela lateral. Vocês estão vendo a ponta do mouse? Não sei se estão vendo a ponta do mouse, tá ótimo. Então o que acontece? Vamos lá. Está lá embaixo. Ele começa a girar na medida que você coloca a corrente elétrica pela lateral. Como é que vocês me explicam esse fenômeno? É difícil vocês pensarem nele agora, não é muito... Né? Mas se a corrente vem por baixo, ele não gira. Tem que ser pela lateral. Tá certo? Bom, esse fenômeno é explicado por Ampère através da ação e reação. Não vou chegar muito claro, no artigo está explicando melhor como que Ampère interpreta, no livro também. Mas o grande lance é que a interpretação usual que se dá na mecânica atual é que o campo magnético do ímã faz força na própria corrente que está dentro do ímã, fazendo com que ele gire. Tá certo? Esse efeito é chamado de efeito bootstrap pela física atual e seria uma violação da terceira lei de Newton. E diz aí que o momento está no campo, na verdade. Aí tem toda essa questão para justificar a violação da terceira lei de Newton. Né? Para dizer, mas a questão é que o Ampère consegue explicar isso aí sem violar a terceira lei de Newton e tudo mais. O mais interessante é o próximo fenômeno. Certo? Vamos um pouquinho mais para frente. Esse aqui.
teria nada a ver, para a nossa teoria atual, para a teoria moderna, com o fenômeno anterior. Para o Ampère é a reação. Certo? Para o Ampère seria a contraparte da reação, né? O fio faz o ímã girar e o ímã faz o fio girar. Nesse caso aí. Mas para a interpretação teórica usual, né, são dois fenômenos distintos, com explicações distintas. Por que é importante isso aqui? Porque a gente vai chegar, vamos voltar lá para a nossa apresentação, e a coisa vai estar interessante. Peraí, pronto. Outro fenômeno importante para a gente entender é esse fenômeno aqui. E esse é um fenômeno também bom, que é o fenômeno do motor de Faraday, que a gente chama. Opa! Vou voltar para o motor de Faraday, que é a rotação de um ímã ou de um fio em torno está aqui, né? Vamos dar uma adiantada. O fio fica girando em torno do ímã centrado, né? Aí eu dou uma pancadinha, pronto. E o ímã girando em torno do fio. Aqui, antes era o fio em torno do ímã, agora o ímã em torno do fio, fazendo esse giro aí. Certo? O Faraday defendia que a ideia era que essa rotação vinha da interação do fio com o ímã. Né? E não é bem o caso. Gemeu não. Porque, na verdade, esse efeito, na verdade, vem das correntes que passam no Mercúrio, né? Eu vou mostrar para vocês por quê, que a gente pode afirmar isso. Essas correntes vêm do Mercúrio e que interagem com o ímã. A princípio, eu não estou assumindo nenhum tipo de fórmula de força, ok? Eu só estou falando das interações entre o fio, as correntes que estão aí no meu circuito, e o ímã. Não estou falando se está obedecendo a força de Ampère, força de Grassmann, força de Biot-Savart, qualquer outra força. Tá certo? Quero que vocês prestem atenção nisso. Esse raciocínio que eu vou mostrar para vocês, ele é independente da fórmula de força. Ele é ulterior à força de Ampère. Tá certo? Não depende da fórmula de força. Vamos lá. Então, o que acontece? O Ampère fez o seguinte experimento. Ele mudou um pouquinho o experimento do Faraday. Ele colocou um isolante em volta do ímã. E percebeu que, mesmo assim, o ímã gira. Aqui, o ímã não tem isolante. Então, as correntes passam por dentro do ímã também, as correntes que estão no Mercúrio. E o ímã gira. Aqui, sem correntes passando por dentro do ímã, ele gira também. Tá joia? Então, vamos para o próximo experimento. Vocês estão entendendo o experimento? É importantíssimo entender esse experimento aqui, porque eu vou mostrar para vocês porque a força de Ampère ela é muito mais válida e muito mais em relação a todas as outras que estão colocadas para nós hoje. E que algumas coisas não se sustentam, algumas forças não vão se sustentar por conta desse experimento. Então é importante que vocês... Eu tô com seus desenhos aqui de São Paulo. Né? São Paulo, legal. Então aqui eu tô... Crash Course. Eu tô conseguindo explicar um pouquinho com mais detalhes do que eu fiz lá na outra apresentação também. Sim, então vamos lá. Sim. Então, como eu falei para você, o Ampère não ficava só nos efeitos eletromagnéticos. Ele também fez análogos eletrodinâmicos. Então ele construiu esse circuito aqui, que é o quê? A corrente entra por aqui, né? Não sei se vocês estão vendo a setinha do mouse. Está compartilhada a seta do mouse também? Tá. Então a corrente entra por aqui,
vem por aqui, desce, dá voltinha, volta e depois desce de novo. Correto? Calma, a gente não viu. Não viu? A seta do mouse? Agora tá vendo? Isso. Tá. Então, ela só passa por aqui a corrente. Tá vendo agora? O cursor não tá aparecendo, velho. Tá muito alto. Agora. O cursor não tá aparecendo. E agora? O cursor tá aparecendo? Não, agora não. Não. Então... Será que eu tenho como desenhar aqui em cima? Não. Deixa pra lá. Não. Tenta desenhar, então. Né? Deixa eu ver aqui. Vamos manter aqui o... Opa, agora... Aqui. Agora foi. Vamos manter aqui, eu vou tentar falar para vocês aqui. Se vocês não compreenderem mesmo assim, vocês me digam, tá? A corrente elétrica entra pelo copinho à esquerda da gente, tá certo? A corrente elétrica entra pelo copinho. Ok. Ela vai subir até o ponto X ali, tá vendo o ponto X? Que tem outro copinho ali. Esse copinho, porque a outra parte do circuito é móvel, ela pode girar em torno desse eixo. Certo? Então, a corrente vai descer até chegar no ponto Z, vai dar umas voltinhas, vai passar pela espira ET, FT', volta para o ponto S, e depois desce para o Mercúrio no ponto Y. Tá certo? Certo. Então, essa ida e volta ali elimina a parte ST', tá? A parte ZE e a parte ST' se cancelam, porque correntes juntinhas, enroladinhas em sentidos contrários, vão cancelar a sua ação. Então, o importante é que isso aí é para imitar o ímã da outra experiência. Vamos lá. Isso aqui era para imitar o ímã dessa experiência. Tá vendo? A parte do fio descendo e a espira seria o ímã. Seria o correspondente ao ímã. O Ampère tentando fazer o análogo eletrodinâmico dele. Só que não é análogo eletrodinâmico, porque aqui o ímã está livre para se mover. Ele não está preso ao fio. Correto? Aí eu tive que fazer o análogo eletrodinâmico. Desse aqui. Eletromagnético, aliás. Né? Não é bem análogo ao magnético, porque o eletromagnético, porque o ímã não está preso no fio. Aí eu faço um análogo eletromagnético. Aqui, esse aqui é um experimento que eu fiz. Opa. Vamos lá. Eu fechei. Então, isso aqui eu estava começando a fazer um áudio, e depois ignorei, só deixei o experimento. Então, está aqui. Deixa eu ver, já mexeu? Já. Isso aqui é para mostrar o movimento das correntes no Mercúrio, mas não interessa. Mas eu quero essa parte aqui que é melhor. Então, a corrente vai descer pelo vermelho, vai subir, vai vir até o... Aliás, vai vir pelo fio, é a mesma coisa, né? Vai descer por aqui, vai chegar até a fonte de corrente. Opa, então a corrente vai fazer esse caminho. Vamos ligar. Nossa, que demora. Chaib, você demora demais para fazer as coisas. Vamos lá. Na hora que eu ligo a corrente, o que vai acontecer? Vamos lá. Girando. Perfeito. Não é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então vamos lá.
Ó, boto de um lado. Veja que se o fio tivesse agindo sobre o ímã, era uma violação direta da terceira lei de Newton. Certo? Só que aí eu não precisaria do mercúrio para fazer esse experimento. Eu podia fazer o objeto girar sem mercúrio. Só que não dá para fazer. Como... Eu não entendi a última frase. Então vamos lá. O ímã está preso ao fio. E o fio está girando. O conjunto ímã-fio está girando. Ué, se a força fosse do fio sobre o ímã, nesse caso, perfeito? Eu estaria violando a terceira lei de Newton, porque sistemas sólidos não podem causar movimentos externos, se a terceira lei de Newton é válida. Ok. Né? Então, se a terceira lei de Newton é válida, sistemas sólidos não podem causar movimento relativo externo. Né? O centro de massa não pode mudar de posição, essas coisas. Nesse caso está acontecendo. Então, nos dois, ou a terceira lei de Newton está sendo invalidada por esse experimento, ou as correntes estão no mercúrio. Mas para isso, eu conseguiria fazer um motor sem precisar do mercúrio, que não dá para fazer. Eu tentei, não coloquei aqui gravado, mas não dá para fazer. Fazer o ímã girar em torno do próprio eixo, fazer isso aqui sem estar o mercúrio aqui colocado. Então, isso é mostrando que as correntes são do mercúrio. Depois eu vou mostrar um outro fenômeno, mostrando também que isso também pode ser, essa interpretação é muito mais válida das correntes no mercúrio. Esse é só um dos fenômenos, tá bom? Então, se existe ação do fio sobre o ímã, beleza, pode até existir, certo? Mas ela não é, certo? A fonte primária de força para fazer o ímã girar em torno para fazer o sistema girar. E principalmente se os dois estão ligados e grudados um no outro. Tem que dar muita importância para o fato de eles estar presos um no outro. Tá certo? Entenderam esse experimento? Entenderam o que acontece aqui? Né? Mais uma vez, vamos ver, opa. Né? Eu vou inverter agora aqui para mostrar que ele gira para o outro lado na hora que inverta a corrente, só para mostrar. Dificuldade. E na hora que liga, pronto, liga aí. Maravilha, pronto. Né? Então estamos aí. Depois eu abro de novo. Então vamos aqui para esse aqui. Então, já, pelo menos eu dei um dos argumentos, né, para mostrar que, na verdade, o que faz o sistema girar é as correntes que estão no mercúrio. Tá? A interação das correntes que estão no mercúrio com o meu ímã, no caso ali, agora a interação das correntes no mercúrio com a minha espira. Então, na hora que o ampere fecha a corrente elétrica vai descer pelo ponto Y, vai sair no ponto P aqui do desenho de baixo, tá vendo o ponto P no desenho embaixo? Então, a corrente sai ali e se espalha pelo mercúrio, tá certo? Essa espira, ela está um pouquinho elevada. Esse desenho é um desenho bastante importante para vocês compreenderem. Essa espira está um pouquinho elevada. Então, as correntes passam por debaixo dela, correto? Como as correntes passam por debaixo dessa espira, o que acontece no caso onde passa por debaixo? Não tem rotação. E no caso, quando o ampere coloca um isolante embaixo da espira, impedindo que a corrente passe por debaixo dela, que agora é o outro lado, tem rotação. Então vamos lá. Quando as correntes passam por debaixo da espira, não tem rotação. Quando as correntes passam ao redor da espira, só que não passam por debaixo da espira, tem rotação. Né? O Ampère explica o motivo disso aí segundo a sua força, mas eu não quero nem que chegue nesse ponto. Né? Eu não estou usando força nenhuma para explicar o fenômeno, eu só estou descrevendo o fenômeno para vocês. Tá joia? Isso é importante vocês entenderem. O que o Ampère faz então? Ele faz uma analogia. Ele fala, olha, se eu estou certo
e todo fenômeno magnético, na verdade, são correntes fechadas, por que com o ímã ele oferece rotação em cima e embaixo não oferece rotação? Por que só oferece rotação quando não passa corrente por debaixo da espira? O Ampère vai falar o seguinte: o primeiro, as correntes estão passando por dentro do ímã, certo? Então as correntes que estão passando por dentro do ímã estão fazendo força em cima do ímã, mas o ímã está fazendo força sobre as correntes. O que a terceira lei de Newton diz? Sistemas sólidos, a força resultante vai causar movimento externo? Não. Então, para o Ampère, o primeiro sistema e o segundo sistema são equivalentes do ímã. Por quê? Porque as correntes que estão passando por dentro do ímã não agem sobre o ímã. Quer dizer, agem, mas são contrabalanceados pela reação. Ação e reação. De tal forma que não dá o efeito da espira aqui embaixo. Para o Ampère, essa argumentação foi suficiente, tá certo? Para poder descrever isso. Vocês entenderam a argumentação do Ampère? Eu vou passar para a minha no seguinte. De novo, eu vou só repetir, né? Os dois sistemas seriam equivalentes. No entanto, a corrente do primeiro, do ímã, passa por dentro do ímã. E a corrente da primeira espira passa por debaixo da espira, não encosta na espira, não pertence ao sistema da espira. Tá certo? É um sistema livre. No sistema do ímã, né? Deixa eu fazer aqui. Então, vamos comparar aqui esses dois aqui, certo? Voltando agora, porque eu tenho que deixar bem claro isso. Esses dois aqui, para o Ampère, tem uma diferença crucial entre esse experimento de cima e o experimento de baixo. O experimento de cima, as correntes passam por dentro do ímã. E a corrente de baixo, o experimento de baixo, as correntes passam por debaixo da espira, não entram em contato, não pertencem ao mesmo sistema sólido da espira. Tá certo? Então, o que acontece? Já entenderam, né? Estou me repetindo bastante aqui. É porque isso é bastante crucial. Então, tá bom. Só que esse experimento não é exatamente equivalente, porque o primeiro não é equivalente ao de cima, o de baixo não é equivalente ao de cima. Eu preciso fazer um que as correntes passam por dentro para ser equivalente. Esse é o... Mas o Ampère não queria se delongar muito a respeito do assunto, porque para ele estava cansado, ele não acreditava que tinha que fazer uma prova experimental da coisa. Tá certo? Aí coube o Chaib, quase 200 anos depois, fazer o tal do experimento. Então eu fiz. Vamos lá. Aqui a foto dele, tá certo? E aqui... peraí. Vamos lá. Então, o que temos aqui? É o mesmo sistema da espira que a gente estava falando, só que dentro da espira agora eu coloquei um copinho de alumínio. Eu dou uma baixada nele para a corrente passar por dentro do copinho de alumínio. Tá? Tá? E eu posso garantir que tanto o mercúrio quanto de dentro e de fora estão na mesma altura por conta da força de empuxo, né? Então tá aí, a espira está um pouquinho elevada, acima do mercúrio, mas as correntes vão passar por dentro agora do meu sistema. Tá certo? Vocês podem fazer em casa esse experimento,
Não, vocês não precisam de um LHC, vocês não precisam de um observatório, vocês podem fazer em qualquer lugar, né? Vocês podem fazer na UFSCar, né? E mostrar que o ampere estava completamente certo e que a força que vocês estão usando tem alguma coisa errada em cima dela. Tá? Né? Vocês fazem isso no quintal da sua casa. E eu acho que é isso que causa mais polêmica. Então, você vai lá, aí ó, já deu o movimento ali, tá vendo? Obviamente, por conta do tamanho da coisa caseira que eu tive que fazer aí, né? Não dá aquela coisa, mas já dá um movimento angular que sequer existe quando você faz sem isso aí, certo? O negócio fica paradinho se você fizer sem o alumínio e bem ali. Como o Ampère fez, né? E mostrou, e a minha questão. Dá uma parada aí, Chay, para mostrar que é a corrente elétrica que está fazendo isso. Eu tive que fazer isso aí para fazer uma oscilação forçada, né? Para poder fazer o movimento ficar melhor. Deu até o joinha, né? Isso aí para mim foi... Porque foi uma... Assim, podia não dar certo, né? Mas deu. Podia ficar parado. Mas não ficou. Vocês pediram desse meu experimento? Beleza, faz vocês, é fácil de fazer. Você não precisa falar, nossa, o Chaves fez um experimento impossível dizendo que contraria a lei de Lorentz. Ah, meu Deus do céu. Não, vocês fazem no quintal de vocês. Prova que o Chaves está errado, então. Certo? Vai ser bom, porque aí pelo menos alguém vai dizer que o meu artigo está errado. Não que é polêmico, ou que não cabe, ou que vai demorar, ou que qualquer outra coisa. Né? Se disser que eu estou errado, melhor ainda. Eu volto para a minha insignificância. E vamos para a interpretação do fenômeno. Então, a gente tem isso aqui, que é a imagem mais crucial do mundo. Tá certo? Essa é a imagem crucial. Você tem um sistema eletrodinâmico, onde as correntes passam por debaixo, que é o primeiro, mas as correntes não pertencem ao sistema sólido. Vocês têm um sistema eletrodinâmico, onde as correntes não passam por debaixo. Você tem o terceiro sistema eletrodinâmico, onde as correntes se passam por debaixo, assim como no primeiro, só que as correntes pertencem ao mesmo sistema sólido, aquelas que passam por debaixo. Então, vocês acham que vai dar o resultado do primeiro ou vai dar o resultado do segundo? Eu faço essa pergunta normalmente quando eu não mostro o meu experimento antes, né? Então, o meu experimento diz que acontece o quê? O primeiro. Então, vamos lá. Então, veja que... Na verdade, o segundo, né, o Bocó? Veja que, eletrodinamicamente falando, né, o primeiro é igual ao terceiro, em termos eletrodinâmicos. O campo gerado, se vocês querem falar de campos e tudo mais, pode falar, fica à vontade. Né? Os campos gerados no primeiro termo, né, tem que ser iguais aos campos gerados no terceiro termo, porque é eletrodinamicamente igual. Só que o efeito mecânico é o do segundo, e não do primeiro. O que isso implica? Aí que é interessante. Eu não estou descrevendo força nenhuma. Você viu que eu não usei força de Ampère para explicar atração, repulsão? Eu não expliquei, não usei nada disso. Não usei Lorentz, não usei Ampère, só falei, acontece fenômeno quando está assim, quando está assado. Correto? Então, de novo, sem usar a força nenhuma. Tá? Estou mostrando para vocês que o terceiro experimento mostra um efeito mecânico do segundo, apesar de eletrodinamicamente ele ser igual ao primeiro. É que nem o do Chaves, que vem de suco de graviola com gosto de limão e aí, na verdade, abacaxi, né? É tipo isso. Então, mas, o que isso significa? Significa que, na verdade, o efeito das correntes do terceiro, que estão por dentro da minha espira, é igual ao efeito do segundo, ou seja, como se elas não existissem. Por quê? Porque forças oriundas do mesmo sistema sólido, independente se tem campo ou não tem campo, certo?
não podem causar movimento externo, movimento relativo externo. As forças estão se cancelando, a terceira lei de Newton está sendo adoecida. Esse experimento aqui é para mostrar, tá certo, que a terceira lei de Newton tem que valer na eletrodinâmica. Se não vale, a minha pergunta é, se no primeiro o momento está no campo, por que o momento não está no campo no segundo, no terceiro? Não tem diferença eletrodinâmica nenhuma. Qualquer argumento que você use para justificar eletrodinamicamente, você vai ter que usar no outro também. Mas a única forma de você ver isso aqui é que as forças que estão internas no meu copinho de alumínio, certo? Estão se cancelando com as ação e reação ali. Tá? Você pode inventar outras coisas para tentar explicar isso aqui. Sei lá. Mas eu não vou nem inventar, né? Pode ser um doente, mas que não gosta de copinho de alumínio, outro que gosta. Mas o que a questão é que o Ampère, o que ele vai fazer? Vamos lá. Vimos que a hipótese a priori assumida por Ampère, de acordo com as suas próprias palavras citadas, é que as entidades não devem ser multiplicadas além de necessidade. Seu raciocínio epistêmico, chamado às leis de nominal, está alinhado com a navalha de Ockham. Então, a sua escolha em favor da terceira lei de Newton não veio como uma verdade pré-estabelecida acima da experiência. Uma lealdade, como foi que o Grothendieck falou, né? Mas como a consequência de um método que concorda com a sua escolha epistemológica fundamental, que, por vezes, inclusive, levou a resultados contra-intuitivos para ele. Tinha coisas que ele acreditava que depois foi obrigado a falar, não é bem por aí, né? Conta esses casos depois. O cientista francês fez experimentos que o guiaram a concluir que, independente da lei da força dotada, isso é muito importante, vou repetir, o cientista francês fez experimentos que o guiaram a concluir que, independente da lei de força dotada, um sistema rígido de corpos não pode causar mudanças em seu próprio movimento devido às ações eletrodinâmicas decorrentes de si. Tá certo? E a lei de Lorentz não dá conta disso. A força de Lorentz. Pelo contrário, o torque elementar deve adotar essa interpretação em algumas configurações que o levaram a concluir sobre a impossibilidade de sua existência, o tal do efeito bootstrap. Certo? Então, o torque elementar assume a violação da terceira lei de Newton como uma coisa elementar, como uma coisa natural dele. Mesmo que você diga que o campo está conservando, não pode, porque o experimento anterior falou que, independente da lei adotada, se tem campo, se não tem campo, se está conservando no campo ou não está conservando, um sistema rígido não consegue fazer força em cima dele mesmo, eletrodinamicamente falando. Certo? Não tem como fazer isso. Embora você tenha vários efeitos que aparecem na natureza, que a interpretação do torque elementar, ou da força de Lorentz, leva a acreditar que é o corpo fazendo força em cima dele mesmo. Certo? Então, e isso levou a concluir sobre a impossibilidade da sua existência, do torque elementar, não dos fenômenos, obviamente, né? Então, a coerência de Ampère com os resultados experimentais o levou a manter em sua teoria a ação e reação dos elementos ao longo da linha reta que os une. Não tem nada de arbitrário nisso, gente. Não tem nada de fraqueza. Onde é que está a fraqueza nisso? Como essas experiências foram discutidas no final do Théorie, que é o livro dele, né, principal, não se pode mais afirmar que o Ampère extraiu a terceira lei de Newton apenas do raciocínio, de uma analogia com a mecânica. Pelo contrário, a validade dessa lei é a conclusão mais simples, isto é, com menos suposições arbitrárias, que se pode tirar dessas experiências. Obviamente, depois vai aparecer uma mil explicações, contração de espaço, sei lá, o que vai aparecer para explicar esses fenômenos. Tá? Mas com menos hipóteses arbitrárias, é a terceira lei de Newton. Porque a terceira lei de Newton é... Chave. Estou terminando. Você pode repetir o final, só porque cortou? Que final da onde? Esse slide. Tá, então vamos lá. Então, pelo contrário, a validade dessa lei, da terceira lei de Newton, né?
é a conclusão mais simples, ou seja, a conclusão que você extrai dos experimentos. A terceira lei não foi provada, a terceira lei, obviamente, eu posso inventar 1000 explicações para aquele fenômeno ali. Ainda não tem nenhum, para falar a verdade, senão já tinha enviado. Tá? Mas você pode inventar, como eu falei, você pode colocar um duende ali. Mas a validade dessa lei é a conclusão mais simples que você pode tirar. Isto é, com menos suposições arbitrárias que se pode tirar dessas experiências. Então, se você é coerente com a novela de Ockham, você acredita nisso aí, que as hipóteses arbitrárias têm que ser minimizadas, né, que a natureza está independente do que a gente deseja dela, então estamos por aí. Então a gente concorda. Em resumo, a defesa filosófica da terceira lei de Newton, desenvolvida por Ampère, está escrito errado, era altamente coerente e sua defesa experimental, mais importante, permanece intocável, tanto que ninguém cita. Portanto, a presença desse princípio na teoria eletrodinâmica de Ampère não enfraquece, e muito menos seria injustificável. Então, é isso. Temos aqui a questão do eletromagnetismo de Maxwell, tem uns extras que eu coloquei aqui para a gente ver. Mas o que eu quero colocar é isso, né? Então, a força de Ampère é a única força entre elementos de corrente que obedece à terceira lei e que dá conta do experimento que eu acabei de mostrar. Nenhuma outra força até agora dá conta do experimento, de explicar o experimento que eu mostrei para vocês. Dela, né, você tem 3 forças entre cargas elétricas, né, que pode voltar para a força de Ampère. Você tem a força de Gauss, a força de Weber e a força de Hertz. A partir dessas forças, inclusive, você consegue as equações de Maxwell, tá certo? As equações de Maxwell são isso. O problema não é as equações de Maxwell. O problema é a forma de força que foi introduzida ad hoc depois, tá certo? Que é a força de Grassmann-Lorentz, né? A força de Lorentz, que o pessoal costuma chamar. Ela não se reduz à força de Ampère, e muito pelo contrário, ela viola tanto na sua forma elementar, como na sua forma integrada em alguns experimentos, a terceira lei de Newton, tá certo? E que chama depois de efeito bootstrap. Pronto, é isso, gente. Depois eu explico mais, se for o caso. Obrigado. Acho que foi bastante longo esse seminário. Shaib, a gente queria agradecer com uma salva de palmas, primeiro de tudo. Muito obrigado, viu? Não. Eu estou um pouco afastado para evitar a microfonia. Sim. Então, tem pergunta ou a gente pode passar agora para uma sessão rápida de perguntas. Imagino que você deve estar cansado já e tal. Eu moro aqui perto, então não tem problema não. Legal. Você tinha comentado que você dava 3 aulas na segunda. Pois é, só que por conta do final do semestre foram liberados, eu estou mais tranquilo, pior de tudo. Ótimo, beleza. Então a sessão não vai ser tão rápida assim. Brincadeira. Mas se vocês quiserem, fica à vontade. Eu não sei, a gente atrasou por conta da questão de muitas coisas, eu não sei quanto vocês estão cansados, né? Eu queria pedir desculpas por isso. A sala tem um computador, mas ele não funcionou hoje. Entendi. Só hoje. Então a gente tem que se virar aqui. Forças obscuras. Tudo bem. Desculpa, viu? Tranquilo. Quem quer começar com as perguntas? Alguém? Bem, a gente tem aqui um crítico da mecânica relacional, que é o Benjamin. Fica à vontade. Eu queria que ele fizesse uma pergunta. Estou chamando você para a batalha. Mas tá. Mas também faça pergunta a respeito do seminário que eu... Não, claro. Né? Porque às vezes o pessoal pega perguntas lá de outra coisa e tudo mais, né? Mas tudo bem. Se ele não tiver pergunta, eu já vou abrir um espaço aqui, então. Os 4 pontos de equilíbrio do Ampère. Vai pra cá. Os 4, se você quiser passar por eles rapidamente, assim, en passant. Tá. São 4 casos de equilíbrio, né? Eu lembro que você estava interessado neles lá
na palestra. Então, na verdade, o Ampère ele fez inúmeros experimentos, inclusive de equilíbrio. Quando ele descobriu os casos de equilíbrio, ele começou a brincar com isso adoidado. Originalmente, ele usou casos diferentes que esses que ele apresentou no livro final, né? Mas esses aí são melhores para entender a ideia geral. Então, o primeiro caso de equilíbrio é esse caso aqui que é chamado caso das correntes antiparalelas, chamado assim, eu assisto chamando, porque não tinha nome nenhum, falava primeiro, segundo, terceiro, e tinha vários, né? Então a gente acabou dando nomes para ele para melhorar. Como que funciona esse caso? Eu tenho uma corrente que vai entrar, tem uma coisa chamada espirostática, que é esse primeiro desenho aí. Esse primeiro desenho você tem duas espiras, uma correndo em sentido horário e outra, a corrente corre em sentido horário e outra corrente corre em sentido anti-horário, tá certo? E embaixo dela você tem uma outra corrente elétrica, né? Não sei se... Deixa eu passar por aqui. Então, o que acontece? Ele vai usar essa espira. Por que ele usa duas espiras? Uma corrente correndo em sentido horário e outra correndo em sentido anti-horário? Para eliminar a força magnética da Terra sobre ele. Ele tinha uma noção experimental bastante interessante, né? A questão de contratorques, né? Um torque para um lado, um torque para o outro, então estão se eliminando e ele pode medir as forças sobre esse circuito aqui geral de maneira mais simples. Na verdade, eu vou falar do primeiro, o segundo caso, que é o mais interessante aqui, depois eu volto para o primeiro, da ordem que ele apresenta, né? Mas o caso importantíssimo é o caso do fio sinuoso, que é o seguinte: eu tenho uma corrente elétrica que desce pelo circuito, sobe, né? Pelo circuito no sentido RS e é uma corrente sinuosa, certo? Ela fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, e vai até o ponto S. E outra corrente que sai do ponto P e vai retinho até o ponto Q. Esses pontos estão na mesma altura, ok? Então, o que acontece? Ele acaba medindo que a força do circuito RS sobre GH, né, aqui é a minha espirostática, e a força de PQ sobre GH são iguais. Porque na hora que ele dá um tapinha no GH, ela oscila em torno do ponto de equilíbrio. Por isso que é um caso de equilíbrio, certo? Esse sistema fica equilibrado. Daí, o que ele pode deduzir? Olha só que interessante. Ele deduz experimentalmente que a soma dos elementos de corrente é uma soma vetorial. Sabe, mostra para você, o IDL é um vetor. Mas por que o IDL é um vetor se o I não é um vetor? A intensidade de corrente não é vetorial, mas o IDL é vetorial. Certo? Porque quando você integra a ação dela, vai dar o mesmo resultado se tivesse somado de forma vetorial. Entendeu esse experimento? Entendi. Esse experimento é muito bom, é muito interessante, porque é a partir daí que ele vai fazer o quê, o Ampère? Ele vai... Ai, cadê você? Ai, meu Deus. Fugiu. Tá. Ele vai decompor, ele vai imaginar dois elementos de corrente, né? E vai decompor nas três dimensões cartesianas. Certo? Certo? E ele vai fazer a força do elemento tanto quanto o elemento tanto, a força de x com y, z com z. Ele vai fazer as projeções, entende? De cada projeção, e vai fazer o produto de cada projeção, como se fazendo pares, né? E a partir daí, ele vai montando várias partes da força, né? A parte 1, a parte 2, a parte 3. No outro slide eu tinha feito isso de uma maneira um pouco mais criteriosa. Mas o importante é o seguinte, aí ele vai usar esse caso aqui para eliminar uma série de partes. Por que acontece? Dentro da concepção dele, certo? Eu vou traçar... Você entendeu que o segundo caso leva à decomposição vetorial dos elementos de corrente, correto?
Certo. E ele vai decompor esses elementos de corrente em ds cosseno, ds vezes seno, ds vezes o cosseno linha, que é o ângulo que eles fazem com a reta e entre eles, correto? Certo. Vão decompor aí nas dimensões. E aí ele vai pegar... Peraí, deixa eu abrir aqui, eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro se eu fizer dessa maneira. Cadê? Será que está aqui? Peraí. Não está aqui. Peraí. Sim. Só mais uma aqui. Aqui. Não, essa não. É essa aqui? Também não. Acho que é essa aqui. Vamos ter a última. Foi essa. Aqui. Pronto. Então vamos lá. Ele. Gostei do slide, hein? Isso. E decompõe aqui. Certinho? Agora você tem um elemento você tem o DLX, DLY, você tem meus IDLs aqui, o DS, né? No outro slide estava DS. Então ele vai decompor os elementos de corrente, né? Vai pegar um, vai pegar o outro, né? Vai pegar aqui dois elementos de corrente pós-coagulante, vai decompondo e vai fazendo o produto, né? De X com X, X com Y, X com Z. Aí vai depois o outro com Y, né? Y de novo, com Z. E aí vai fazendo a decomposição. E vai somando. Então a soma disso tudo daria a tal da força, porque você está pegando de componente a componente, entendeu? Dessa decomposição aqui. Certo? Então ele vai fazer isso. Tá. Só que o que acontece? Vamos agora para esse caso aqui. Ele vai usar o resultado do primeiro caso para eliminar alguns elementos. O que vai acontecer? O que esse primeiro caso fala? Ele fala que, é simples isso aí, que a força de pedaços de circuitos, né, em sentidos contrários, perpendiculares, vão gerar uma força contrária. É só isso. Né? Ele é um circuito fechado, essa espira está girando para sentido horário, a outra está girando sentido outro horário, e ela fica em equilíbrio em qualquer posição que você coloca. O que isso importa para o ampere? Importa, tá vendo esse outro slide agora? Esse onde você tem as duas forças aqui? Imagina um circuito longo, esse S. Shaib, está ouvindo? A sua imagem travou, viu? Shaib, eu acho que você caiu, viu? Vamos então encerrar a gravação, hein? É que o negócio do Ampere... Só